politização. O que é politização? É você tornar consciente as pessoas de determinado país dos seus direitos e deveres. A comunidade internacional ela tem um programa convencional registrado em diversos tratados, onde ele se direciona a que os países tenham a obrigação convencional de politizar os seus cidadãos. A politização, que é essa consciência do direito, do dever, da obrigação, lamentavelmente no Brasil, ela passa por uma base educacional muito deficitária. Então, se eu tenho uma base educacional deficitária, consequentemente eu vou ter cidadãos pouco conscientes dos seus direitos e deveres. Então, assim, o problema no Brasil, que é um problema muito grave, está na educação e na educação básica. Porque é ali que se faz a formação do indivíduo, da pessoa, da consciência. Sai da criança, vai para a adolescência, para a juventude, para a fase adulta. E ali você aprende os postulados principais de como se portar, da moral, dos costumes. E o Estado brasileiro, ele acaba pecando nisso. Se nós investirmos em educação, se nós cumprirmos essas obrigações internacionais de politização, de elevar a cultura, o civilismo nacional com base nesses valores, nesses princípios, os direitos fundamentais, os próprios direitos humanos, no seu sentido integral, não no hiperbólico. Nós vamos ter cidadãos mais conscientes. Fora isso, você vai ter o cidadão que vende o seu voto, você vai ter o cidadão que participa de uma ação comunitária, pega uma cesta básica e vai lá e vota no candidato que deu aquela cesta básica e não olha o todo daquele candidato. E daí nós temos a situação do Brasil como está hoje. Então, assim, Gideon, falaste do Estado, né? Tu falaste da questão da politização, mas assim, na tua opinião, até onde vai o Estado e até onde vai a família para essa educação ela funcionar e para o brasileiro ser mais consciente? Constitucionalmente, Estado e família são responsáveis solidários pela educação. Na Constituição está que é dever do Estado, é dever da família, é um dever erga omnes. O Estado ele tem um dever de cuidar da educação, agora isso não anula o direito dos pais educar os seus filhos. Então os pais eles têm essa obrigação em comum, digamos que em comum obrigação com o Estado. Estado e família, família e Estado. Nós precisamos ter essa conscientização. Então o Estado cria, digamos que um programa de educação, que hoje é muito polêmico, né? Nós sabemos, essa questão da identidade, ideologia de gênero. Isso é o principal problema hoje. Mas tem outras situações. Né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar num projeto de lei em Brasília, voltado para a matemática financeira na base comum curricular. E hoje nós temos apenas em atos normativos infralegais, mas não tem na própria lei da BNCC. E esse projeto ele se destina a obrigar todos os estados, todos os membros da federação a incluir na educação básica o ensino da matemática financeira, para tornar o cidadão mais consciente das suas obrigações fiscais, de como se portar enquanto consumidor, para evitar, digamos que o endividamento. Tinha o Ciro Gomes aí, que ele tinha um programa. Pois é, mas antes você investir isso na base, na matemática financeira, na educação dessa matemática, do que chegar aí com ideias que não vão surtir nenhum efeito. Sabe por que eu te perguntei isso, Gideon? Já vou cortar o Robson aqui. O Robson trabalha na educação também, e eu trabalho na educação. A gente vê que os pais hoje acreditam que o professor é que tem que dar educação para o filho dele. Então, por isso que eu te perguntei, até onde vai o Estado e até onde vai a família. Nesse caso, não sei se tu concorda comigo, mas essa falta de conscientização de que, olha, a família tem que ir até aqui, mas ela joga a responsabilidade para o professor, para a escola, é o que está fazendo com que essa politização não aconteça no país. Não sei se eu estou errado. Não, com certeza. O Brasil, por exemplo, ele é signatário de uma convenção internacional onde possibilita que os pais eduquem os seus filhos e certifiquem isso formalmente pelo Estado. Ou seja, eles não seriam obrigados a ir para a escola. É educação doméstica em casa. Isso, o Brasil é signatário, ainda não implementou. Aqui no Brasil não sei nem se daria certo. Mas e por que quando o Bolsonaro falou isso, todo mundo atacou?
Porque não conhecem o direito internacional. E às vezes faltava um pouquinho para o nosso presidente uma orientação técnica nesse sentido, porque isso é uma regra internacional. É uma convenção que foi ratificada pelo Brasil. Agora, até onde vai o Estado? O Estado ele se limita hoje, por exemplo, e vocês são educadores, ele se limita ali ao ambiente escolar. Mas nós temos, fora isso, os conselhos tutelares, Sim. que ali tem uma fiscalização mais digamos, coercitiva. Grupos de pais. Temos assistentes sociais, enfim, tem agentes para isso. O problema é que alguns pais são irresponsáveis, sim. A gente vê muito isso em regiões periféricas, onde os pais vão para o brega, vão para o samba, para o carimbó, vão curtir a vida e deixam as suas crianças em casa, não tem aquela responsabilidade de cuidar ali do filho, e aí essa criança cresce de uma forma desordenada. Então eu acho que muitos pais estão pecando no seu dever de cuidar dos seus filhos. Porque coloca toda essa responsabilidade para o Estado. No Estado. Mas aí que entra na questão, né? Justamente isso. O Estado, ele, há muito tempo, ele tomou para si isso, né? Aí, o que acontece? Eu sempre falo assim que o Estado, ele te ensina, mas a educação é família. Então, coloca... Não, conhecimento técnico, né? Científico e tal. Você chega assim, a escola vai educar. Não, quem educa são pais. É o pensamento meu. Uhum. A escola, ela vai te ensinar. A gente vê muito, eu trabalho na rede e a gente vê muito crianças que não chegam na sua escola, na escola... Camisa rasgada. Totalmente desestruturados. Sim. Reflexo o quê? Lá Cuidado, da família. Mas aí também a gente remete isso lá atrás, no nosso primeiro bate-papo. A ausência do Estado também. Na política pública. Nas políticas públicas. Com certeza. Né? A falta dessas políticas públicas de acompanhamento familiar para que venha chegar até ao ensino, né? Para começar a ter esse resultado. E quando a gente pergunta assim, então nós estamos ainda distante dessa maturidade política? Com certeza, principalmente pelo quadro que tem aí no parlamento. Uhum. O parlamento brasileiro tem um quadro extremamente deficitário. E eu pude acompanhar isso de perto porque eu tenho uma atividade de produção legislativa já há alguns anos. Uhum. Então, assim, às vezes a gente pega situações que é realmente terrível. A falta de conhecimento de alguns parlamentares, porque o parlamentar ele acha que ele tem que ser só político. Inclusive o Lula fez um discurso agora recente que ele diz assim, não, eu tenho o técnico e tenho o político. O técnico é imprestável, eu prefiro ser o político. Como se o técnico não fizesse parte daquele. Sim. Então, esse conceito que já está errado, ele tem que ser reformado. Enquanto não houver uma reforma política de verdade no Brasil, esse sonho aí continua apenas na ideia, porque não tem como implementar. Vai continuar sonho, né? Um abraço Não tem como implementar. Um abraço